Oi pessoal, eu sou a Thelma e hoje é dia de vídeo clássico aqui no canal. Domingo, dia 3 de abril, eu faço os vídeos no dia, né? E é a Lígia Fagundes Telles, a nossa autora clássica. A gente vai ler Antes do Baile Verde. Eu acabei de gravar o vídeo e soube do falecimento dela, né? Vocês vão ver, eu mantive o vídeo que vem logo em seguida, onde eu conto um pouco da história dela, e eu celebrava a oportunidade de trazer aqui no mês de abril o livro dela e ela, porque ela ia comemorar no dia 19 99 anos. Mas chegou essa notícia triste, ficam aqui o meu sentimento à família e aos leitores que perdem essa grande escritora, a maior escritora viva. E então vocês não estranhem, eu acabei de gravar e acabei de receber a notícia. Então o vídeo que vem a seguir eram momentos antes de eu saber. Então eu celebrava a vida dela. Então é isso, eu mantenho o vídeo, mas deixo aqui a minha explicação. O mês de abril é de Lígia Fagundes Telles. É isso. Obrigada. A vida é um artigo de luxo no Brasil. Essa foi a resposta que uma escritora deu à pergunta se ela vivia ou não de literatura aqui no Brasil, se era possível sobreviver escrevendo. Veja, essa foi a resposta que Lígia Fagundes Telles deu ao Roda Viva lá em 1996. E é sobre ela o vídeo de hoje, porque ela é a autora clássica do mês de abril. A gente vai ler Antes do Baile Verde, obra que a mostrou para o mundo todo. Essa é a nossa literatura, nosso livro clássico do mês de abril. E antes de dar sequência a esse vídeo, eu queria convidá-los mais uma vez a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostam de livros, boas histórias, bons filmes, e também a me seguir no Instagram, porque o conteúdo lá é bem diferente, então vale a pena seguir nos dois lugares. E vamos a Lígia Fagundes Telles, que faz 99 anos daqui a alguns dias. No dia 19 de abril, ela completa 99 anos, ela que nasceu, então, em 1923, em São Paulo. Viveu pelo interior, mudou várias vezes de cidade, passou até por Sertãozinho, lá perto de Ribeirão Preto, onde minha família mora. Morou no Rio de Janeiro também, enfim. Volta para São Paulo e vai estudar Direito na faculdade de Direito mais famosa, do Largo São Francisco. Uma das poucas mulheres a fazer isso. Ela e Hilda Hilst, que ficaram boas amigas, grandes amigas, na verdade, e enfrentavam aí um certo preconceito. Mulheres na faculdade de Direito, ou melhor, mulheres escrevendo, porque o objetivo ali era ser escritora, né? Sim, estudar Direito, trabalhar até nessa área, ela fez isso, mas ela queria ser escritora, e ali, durante o curso de Direito, ela já publica o seu primeiro livro, né, que ela, em entrevista ao Roda Viva, e foi aí que eu tirei as minhas informações principais para esse vídeo, ela disse que prefere tirar esse livro aí do grupo de livros dela aí, né, de toda a publicação, né, que ela fez durante a vida, porque era uma fase ainda muito precoce, muito imatura como escritora, né? Mas ela já começou ali e enfrentou esse tipo de postura dos rapazes ali do Largo São Francisco. Ah, vai, você veio aqui para arranjar casamento, né? Ai, eu acho essa pergunta fantástica. A mãe dela também fez, se não me engano, essa pergunta quando ela decidiu estudar Direito e escrever. Menina, assim você não vai arranjar casamento. Ledo engano, ela se casou, aliás, se casou 2 vezes, teve um filho,
e teve aí uma produção literária bastante grande e muito importante, né? Ela se lança para o Brasil todo quando publica, acho que na década de 1940, não vou lembrar exatamente o ano, Ciranda de Pedra, que virou novela. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que na Globo teve Ciranda de Pedra, e assim ela começa, né, a ser mais conhecida. Vai ser com a publicação Diante do Baile Verde, na verdade, do conto que dá título ao livro, né, Antes do Baile Verde, que ela ganha um prêmio internacional na França, né, concorrendo aí com inúmeros países, são mais de 300 contos, e o dela é o vencedor. E aí ela ganha essa notoriedade internacional, seguido também pelas meninas, que era a minha ideia original, trazer aqui para o canal a leitura esse ano, mas vou adiar essa leitura porque esse ano tá um tanto corrido, e com Antes do Baile Verde, como são contos, eu acho que a leitura é mais rápida e a gente consegue cumprir melhor esse objetivo, né? Ela, com as meninas, ganha o Jabuti. E assim vai, né? Nessa entrevista, gente, foi muito interessante, né? 1h30 aí ouvindo as opiniões da Lígia Fagundes Telles, né? Foi lá em 1996, se não me engano, ela foi entrevistada por jornalistas, como é típico no Roda Viva, assim como escritores, né? E aí ela fala de alguns pontos cruciais dela, né? Que refletem muito o que ela coloca na obra dela, que é o amor, o medo, a loucura, a paixão, a vocação. São elementos aí importantes na vida de Lígia Fagundes Telles e na obra dela. Então ela começa a dizer nessa entrevista que ela tinha essa luta com as palavras, né, e com as pessoas, né, que palavras e pessoas aí se misturam um pouco e que ela preferia, ao invés de lutar, lidar com elas, com essas palavras e com essas pessoas, e é isso que vai norteando a vida dela. Outra comparação que ela faz é com a vocação e o sucesso. Ela achava a princípio que falar de vocação era algo meio soberbo, assim, né? Meio arrogante, porque ela associava a vocação a ter sucesso, o que não tem nada a ver. Ela conclui isso, que a vocação é paixão, né? Aquele chamado da palavra vocação mesmo, a origem dela é o chamado que você recebe de ser escritor, e faça você sucesso ou não, o sucesso ele é uma coisa secundária a você viver a sua paixão. E aí o escritor que tem essa vocação e escreve, ele vive a paixão. Isso é um privilégio, digamos, né? E aí, era o Inácio Loyola de Brandão, que pergunta para ela sobre uma experiência na Alemanha, que ela foi num desses congressos, eventos literários. Ela estava sendo entrevistada, estava numa palestra e tinha tradução simultânea que quebrou lá, que houve uma desconexão, e ela estava empolgadamente falando em português e seguiu. As pessoas avisaram que tinha tido essa falha, mas a plateia, que já seguia há um tempo ouvindo português, a plateia alemã, que não entendia patavinas de português, mas seguia prestando atenção na comunicação da Lígia. E eles falaram, não, segue, pode seguir. A plateia pediu para que ela continuasse mesmo sem tradução. E ela continua falando, fazendo o discurso dela em bom português, e ao terminar ela é aplaudida de pé. E o Inácio viu isso acontecendo e comenta ali, ela fala, é a palavra, né? Esse poder essa paixão que tem que ser transmitida. Veja, mesmo que você seja alemão, você percebe a paixão quando você tem essa força nas suas palavras. Olha que interessante.
Aí ela falou também de medo. E aí, que medo é esse que se reflete na obra dela? Ela falou, medo é um medo difícil até de dizer, e eu entendo isso que ela fala. Às vezes a gente, quem faz terapia sabe disso. Às vezes o nosso terapeuta pergunta, o que você sentiu naquele momento? É difícil você dizer, né? É uma coisa meio imprecisa, ela é meio difusa. Mas aí ela entra um pouco mais nisso, e o medo é o medo da morte, é o medo da nossa fragilidade perante a vida, né? E ela vai mostrando um pouco disso e reflete também na obra dela. Da mesma forma, a loucura, o acaso, o imprevisto, também são temas que ela convive muito e que ela gosta de explorar na obra dela, e se não me engano, e antes do Baile Verde, é bem isso que a gente vai encontrar. Essa loucurinha, esse acaso, né? Essa parte que a gente não consegue prever o que vai acontecer. E aí ela disse algo muito interessante também sobre construção de personagem, né? Ela gosta de construir esses personagens e deixar com que eles vivam a vida deles ali na obra, né? Dá uma liberdade para esse personagem. Olha que interessante. Ela consegue aí mostrar a força que a construção do personagem tem numa obra de ficção, né? Você precisa dar uma vida a esse personagem para que ele tenha aí autonomia, que tenha ação e reação, que tenha verossimilhança com a vida, né? Mas ela que manda no final da história. É bem interessante as colocações dela, né? Ela também recebeu uma pergunta de um admirador que naquela época, né, em 96, o Roda Viva recebia as perguntas por telefone e fax. Achei isso bem século passado. Era século passado mesmo. E um dos admiradores dela, que ela mantinha até uma correspondência, manda uma pergunta. Ela identifica pelo nome do rapaz, jovenzinho, que pergunta se ela preferia ser bonita ou inteligente. E essa foi uma pergunta que ela tinha recebido lá no Lar de São Francisco, né, por um outro escritor na época. Não sei se foi Mário de Andrade, agora eu não vou lembrar quem fez a pergunta para ela. Se ela preferia ser bonita ou inteligente, porque ela era bem bonita, né? Então tinha essa coisa, aquela coisa lá do casamento, de ser bonita. E ela, na época, jovenzinha e bonita, né? Ficava louca da vida, porque ela queria ser respeitada, né? Ela queria ganhar o espaço dela como escritora, como mulher inteligente, que se expressa bem, que domina as palavras, que lida com as palavras, como ela mesma disse, e aborda temas tão importantes como o amor, como o medo, como a vocação, a paixão. Olha só. E ela riu da pergunta, né? Feita, né, agora, ela muito mais velha, muito mais madura, né? Quero ser bonita ou inteligente? Ela, enfim, ela queria respeito naquele momento, né? E achou essa pergunta divertidíssima, né? Imagino. Aí ela vem também com essa questão da vida é um artigo de luxo no Brasil, porque perguntaram se ela conseguia viver de literatura, ela disse, gente, no Brasil, a vida é um artigo de luxo, tá? Então, eu não vivo de literatura, ela trabalhou com direito mesmo, ela foi procuradora, ela teve várias outras atividades complementares. E aí, eu achei tão interessante, e ela mostrou a elegância dela. Quando foi questionada sobre o Paulo Coelho, né? Mas o que você acha do Paulo? Porque ele vive de literatura, vivia já em 90, ele começa a viver de literatura lá na década de 90, imagino eu. E aí ela é questionada sobre o Paulo Coelho, né? Aí ela fala assim, eu fico muito orgulhosa do Paulo Coelho, fico muito feliz por ele, dele ter apertado o botão certo. Ela, mas você leu esse botão certo? Questionando se ele teria lido, né, a obra dele e tal, livros dele. Ela fala assim, olha,
Eu fico muito feliz por ele ter apertado esse botão certo, né? Porque é mais ou menos isso que acontece. Poucos conseguem viver de literatura naquela época porque apertaram o botão certo, fizeram as coisas certas, encontraram um determinado caminho. E ele tá certo. Que bom que eles conseguiram. E ela bem sutilmente falou assim, a gente tem que perder esse ressentimento entre os escritores. A gente tem que deixar e ficar feliz pelo outro, né? Mas ela fala isso, gente, com uma sutileza. Eu tô sendo agressiva aqui nas minhas palavras porque ela foi sutil, com uma elegância. E aí, num determinado momento, ao final da entrevista, ela fala sobre a dança da garrafa. Olha, gente, direto do túnel do tempo. Imagina o que ela falaria hoje, mas... Lá na década de 90 era na boquinha da garrafa, né? Esse tipo de dança, tal. Ela falou assim, ai gente, uma coisa que eu odeio é vulgaridade. Porque a gente precisa ver a inteligência que existe aqui no Brasil. Porque existe. A gente não é vulgaridade, a gente é inteligente. O povo é inteligente, né? Ela fez contrapontos com os altos níveis de analfabetismo que a gente tem aqui no Brasil, tinha naquela época, infelizmente ainda mantém. Ela faz esse balanço da situação e coloca que sim, o povo é inteligente, né? A gente não precisa ficar preso a uma vulgaridade que dá um determinado ibope, coisas do gênero. Mas só que ela fala, gente, com uma elegância, assim, ela falou que odeia a vulgaridade, de fato, ela é elegante por natureza, né? A gente vê nas palavras dela e como ela vai fazendo essas pequenas colocações sutis, mesmo espetada ali pelos jornalistas que querem tirar dela algo diferente, ela mantém essa elegância. Então é Lígia Fagundes Telles, gente, que a gente lê esse mês, antes do Baile Verde, esse livro que a projetou para o mundo, né? O conto que a fez vencer um concurso na França e torná-la conhecida no mundo todo. É essa incrível escritora que daqui uns dias completa 99 anos que a gente vai conhecer um pouquinho da obra. A prioridade é Lígia Fagundes Telles, essa escritora incrível brasileira, a maior escritora viva. E a gente não pode perder essa oportunidade de ler. É isso, eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.